Nosso convidado de toda sexta é Luiz Andrade, médico psiquiatra que também trabalha com produtos naturais. Seja bem-vindo. Bom dia, doutor. Eduardo, bom dia. Vanusa, ouvintes e internautas que acompanham Itatiaia. Lembrando que hoje é o Dia Nacional da Botânica. Semana passada, na sexta passada, nós comemoramos o Dia Mundial da Homeopatia, por ser data do nascimento de Hahnemann, que foi o seu criador. E a botânica, então, é a grande fonte de substâncias naturais que nos ajudam não só nos sintomas, mas principalmente, Eduardo, na questão da nossa estruturação. Essa é a diferença da homeopatia para a alopatia, que a alopatia, ela trata os sintomas, então ela é muito importante, ela contribui demais da conta, mas ela não fortalece a estrutura psique-emocional. Então daí a importância que tem tanto minerais quanto os vegetais. Então, o Dia da Botânica. E terminando, Eduardo, comemorando também o uso de uma substância que é retirada da placenta, ou seja, é uma substância de produção natural, mas não é de planta nem de mineral, é do próprio organismo, a polilaminina, que tem trazido muita esperança para quem não tem capacidade de andar. E aquela, não sei se você lembra, Laís Souza, que era especialista em esqui aéreo, sofreu uma lesão de medula e estava há 12 anos sem conseguir andar. E ontem ela foi, então, vamos dizer assim, abençoada, Eduardo, com a capacidade de voltar a ficar em pé, com alguns aparelhos ajudando, mas então foi o uso da polilaminina que trouxe essa perspectiva. Então vamos comemorar que a saúde ela pode ser recuperada, gente, até em casos muito graves. As pessoas não deveriam crucificar o filho dela porque ele é portador do transtorno obsessivo desafiador. Como é que chama o transtorno, doutora Luiz? O senhor guardou? Ele está relacionado à questão do comportamento, funcionamento obsessivo desafiador. Isso quer dizer, Eduardo, uma pessoa que não teve um treinamento adequado, não conseguiu assimilar esse treinamento para controlar seus impulsos agressivos, o que a gente chama de beligerantes, né? Todo ser humano tem esse instinto de defesa que é a agressividade, o que é diferente, tem vamos dizer assim, uma conotação diferente da violência. Então, a agressividade é para se defender. A violência, então, é quando você transforma esse instinto de defesa num ataque, né? Agora, a diferença nessa idade, Eduardo, de um rapaz que tem 15 anos para um que tem 13 é muito grande, fisicamente falando. 2 anos nessa época faz uma diferença significativa em termos de força física, em termos de capacidade muscular, né? Então, o que dá uma tristeza é a gente ouvir essa parte que o Oswaldo falou, que demoraram-se vários minutos até que um adulto interviu, ou seja, o pessoal filmando, olhando, vendo e de uma certa maneira até admirando e curtindo, um forte batendo no fraco, o mais velho batendo no mais novo, né? Então, do ponto de vista esse transtorno desafiador, tem que ser tratado mesmo e com medicamento, né? Porque tem que haver um limite, né? Tem que haver uma inibição para que isso não continue sendo o comportamento usual desse jovem. A Petrobras só me falou. Ocorre que, em médio prazo, haverá inflação e possivelmente uma recessão mundial. Então, quanto antes, melhor, né, dona Fernanda Viegas? E aí, Eduardo, exatamente. Só um mini raciocínio. Você vê como que o planeta virou mesmo uma aldeia global e, ao mesmo tempo, imediata, né? Como é que repercute? E é uma questão de segundos, né? Esse caso aqui é estarrecedor, né? Quer dizer, a pessoa ainda pesquisar como que vai fazer uma intervenção para matar o próprio filho. Então, assim, como que vai falar daqui? Eu não tenho nem o que comentar a esse respeito, fica muito pesado essa situação. Aloysio Andrade, eu sempre sou chamado de jornalista esquisito porque defende a censura. Eu continuo dizendo, esse tipo de conteúdo na internet, como você mata uma criança, devia ser rastreado e os algoritmos são capazes sim de fazer isso, porque são capazes de tudo. Quando eu falo colchão perto do celular, começa a aparecer propaganda de colchão, como é que não vão ser capazes? Tinha que ser, esse tipo de conteúdo tinha que ser imediatamente retirado e os seus produtores punidos. É uma coisa possível, Eduardo. Possível, necessária e fundamentalmente importante, porque nós temos falado com os ouvintes, internautas da Itatiaia, que antes de nos transformarmos ou de tentar nos transformar em seres humanos, nós somos instintivos, nós somos animais. E temos uma série de impulsos, uma série de instintos que são nocivos, que são agressivos e que são destrutivos. E a gente tem na homeopatia uma substância chamada sépia, que vem de um molusco, uma sépia octopus, e ela tem uma história interessante, Vanusa, que ela é uma mãe desnaturada.
ela gesta os filhotes, ela coloca os ovos dentro do próprio abdômen, e quando nascem esses filhotes, eles nascem às chusmas, como a gente diz, Eduardo, quer dizer, aos montes, como se fossem bolhas de água, de ar na água, né? Aquele tanto de filhote de uma vez. Sabe o que ela faz? Ela joga uma substância tóxica em cima deles, que é irritante, e casca fora, vai embora e abandona esses filhos. Então a gente usa essa substância como um remédio para essas mães que, em vez de terem um instinto materno, têm um instinto destrutivo. E tem uma turma aqui também xingando muito o doutor Aloysio, uns com respeito, todos falando assim, é velho fake news. É assim que eles tratam a gente. Que a menina Laís não teria usado aquele medicamento que está na moda. Não, tá a publicação que ontem ela fez uma homenagem. Atenção, gente. Desculpa, doutor. Atenção, gente. O doutor não inventou. Escuta onde que foi que ele buscou essa informação. Tá no Google, quando você entra lá pedindo as notícias, né? Então tem a Laís de Souza, né? Tem a foto dela, homenageando essa cientista que fez a descoberta da polilamida. Tá na internet. Doutora Tatiana, ela disse, espero que lá na frente a gente possa colher os frutos de tudo que está acontecendo agora por uma coisa que você conseguiu fazer pela gente. Então, parabéns, e disse isso em pé. Então tá. Homenageando a cientista. Então, é fato, não Ronald, é fake, não, pra tá, fechar gente? a prosa, eu não estava cantando a professora. Eu estava cantando o quê, doutor? A caixa de bombom. No dia que ela descobriu a medida protetiva, já não estava mais em vigor, mas agora que ela achou uma câmera no ventilador, tá com outra medida protetiva. É mole? Convém mesmo, especialista em mente humana, Aloysio Andrade. O cara que coloca uma câmera no ventilador da ex, convém ela se cuidar mesmo, porque ele é capaz de qualquer coisa. É ver que a mente dele está num processo obsessivo, né? Nós acabamos de falar do obsessivo desafiador, e esse daí então é um comportamento obsessivo que tem a ver com a sensação de autoridade sobre o outro, né? Como se o outro fosse uma propriedade dele, né? Se a ex-esposa, como se a ex-esposa fosse uma propriedade dele, né? Tem que ter medida protetiva mesmo, senão o risco é alto. Inclusive em gestante, eu amo um ovo com gema mole, não posso comer não. Pois é, não é o meu caso, que eu prefiro bem passado. Aliás, o ovo que eu frito, que é a única coisa que eu sei na culinária, eu sei fazer, eu sei fritar um ovo. Ele estraçalha todo. Ô, doutor, houve um tempo que abacate fazia mal, depois fazia bem. Faz sentido do ponto de vista clínico? O senhor tem notícias de que uma bactéria pode proliferar ali? Ou não acabou de fritar, gente? Eu vou usar como recurso um ditado antigo que fala que os justos pagam pelos pecadores, ou que os adequados acabam como suspeitos por causa dos inadequados, né? Então, realmente, existe o risco de contaminação por uma série de bactérias, por uma série de micro-organismos, mas nesse caso é muito mais a falta de higiene, Eduardo, do que exatamente o fato de o ovo não ter sido atingido uma temperatura para destruir. E realmente, se você for pensar assim, não é um ovo mole, não. É qualquer ovo que não esteja duro, que esteja cozido completamente, que implica em risco. É muito mais uma questão, gente, de higiene, dos cuidados que o estabelecimento deve ter. Mas a Anvisa, ela é a polícia da medicina, tá, Eduardo? É a Anvisa, Agência Nacional de Vigilância Sanitária. Temos as Visas, que são as vigilâncias sanitárias estaduais. Ela tem que ser, vamos dizer assim, mais preocupada do que a gente como indivíduo. Então ela tem certos cuidados, certas recomendações, mas essa questão aí eu acho que a gente chama de preciosismo quando é um exagero, tá, gente? Não é que seja precioso, não, mas é uma coisa completamente, eu acho que desnecessária. Agora, Eduardo, cabe lembrar aos ouvintes internautas que tem 3 alimentos que têm uma chance maior de serem contaminados e de provocarem problemas intestinais graves, que é o caldo de cana, a maionese e o estrogonofe, porque são meios de proliferação das bactérias. Então, bactéria, gente, tem para tudo quanto é lado, né? Existe bactéria na boca da gente, nós temos uma série de bactérias que faz parte da flora até normal. Só que quando você come esses alimentos que são mais, vamos chamar de molhados, né? E a cana de açúcar, ela tem um teor de açúcar muito alto, então proliferam essas bactérias. Então são alimentos que a gente deve evitar comer assim, né, em lugar que não tenha um cuidado muito grande com a higiene e que também não fique exposto muito tempo, porque enquanto fica exposto, aquilo ali vai desenvolvendo bactérias mesmo. Então, cuidado. O Aloysio, o Google não pode virar o nosso médico, mas que a tecnologia ajuda, né? Sim, porque traz as possibilidades, né, Eduardo? Não são garantias, mas são possibilidades.
E a inteligência artificial ela vai sendo aperfeiçoada cada vez mais, não para dar a resposta definitiva, Eduardo, mas para dar para o médico ampliar o leque de raciocínios, né? E tem muitos quadros neurológicos que tem manifestações que a gente chama de equivalente, Eduardo. Equivalente quer dizer que é uma coisa correspondente. Por exemplo, um equivalente depressivo muito comum é a insônia, mas o excesso de sono também pode ser um equivalente depressivo. E mais, esses sintomas mentais, que às vezes parecem emocionais e mentais, podem ser da tireoide, né? Que é um órgão que produz hormônios e que quando está desregulado ou para mais ou para menos traz muitos sintomas. Então, não existe vamos dizer assim, uma opção única para fazer diagnóstico. E o ChatGPT, como outras inteligências artificiais, como Gemini, né? Podem ajudar demais da conta, mas é fundamental que a experiência, a vivência do médico possa trazer, então, em cima do que a inteligência artificial apresentou, uma escolha mais adequada, uma escolha mais com mais chance de dar certo. Obrigado, doutor. Até semana que vem, se Deus quiser. Aloísio A. Andrade é o Instagram dele, viu? Isso. E o telefone é o 319-9910-9855. Um ótimo final de semana, comemorar o feriado aí do 21 de abril. Se você não tiver nada que fazer, vai lá na festa da Goiaba que vai acontecer na região de Cachoeira do Campo, de São Bartolomeu, lá perto da minha terra, lá de Ouro Preto. Vão ter vários eventos, né? Pega um ônibus aí, não é uma coisa cara, é pertinho. Vale a pena a gente dar uma refrescada, né, Eduardo? Não ficar só dormindo ou só bebendo, não.